Boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Então, o tema hoje é bullying escolar. O grupo é composto por Ana Clara Linhares, Ana Luísa Borges, Gabriela Rodrigues, Gustavo Galvão e por mim, Iago Mendonça. Enfim, o que é bullying? Bullying é uma palavra que se originou na língua inglesa. Bully significa valentão, e o sufixo ing representa a ação contínua. Então, a palavra bullying designa um quadro de agressões contínuas, repetitivas, com característica de perseguição do agressor contra a vítima, não podendo caracterizar uma agressão isolada, resultante de uma briga. Agressões. As agressões podem ser de ordem verbal, física e psicológica, comumente acontecendo as três ao mesmo tempo. As vítimas são intimidadas, expostas e ridicularizadas, são chamadas por apelidos vexatórios e sofrem variados quadros de agressão com base em suas características físicas, seus hábitos, sua sexualidade e sua maneira de ser. As vítimas de bullying podem sofrer agressões de uma pessoa isolada ou de um grupo. Esse grupo pode atuar apenas como espectadores inertes da violência, que indiretamente contribui para a continuidade da agressão. Prática do bullying. A prática do bullying consiste em um conjunto de violências que se repetem por algum período. Geralmente são agressões verbais, físicas e psicológicas, que humilham, intimidam e traumatizam a vítima. Os danos causados pelo bullying podem ser profundos, como a depressão, distúrbios comportamentais e até mesmo chegar ao ponto de suicídio. Assédio moral. Então, normalmente chamamos de bullying o comportamento agressivo, sistemático cometido por crianças e adolescentes. Quando um comportamento parecido acontece entre adultos, geralmente no ambiente de trabalho, a gente classifica esse novo comportamento como assédio moral. Quando surgiu, então, sobre o bullying, vamos olhar um pouquinho. Então, as discussões sobre o bullying são relativamente recentes, então são atuais, chamando a profunda atenção dos especialistas em comportamento humano apenas nas últimas 2 décadas. Até a década de 1970, não se falava sobre bullying. O comportamento agressivo e a perseguição sistemática de algumas crianças contra outras era visto como um traço comportamental natural, afirma Cleo Fent, especialista no assunto. Então, antigamente, o bullying era visto como uma ação comportamental apenas de uma criança contra a outra. Ele não era simplesmente, vamos dizer assim, caracterizado como bullying. E aí esse problema começou a surgir, e à medida que foi surgindo, mais coisas vieram acontecendo, mais casos viraram preocupantes, igual foi falado para vocês, que isso pode levar a uma série de vícios, além do suicídio. Então foi observado um grande número de suicídios e que estavam voltados diretamente para essa prática de bullying. Então, hoje, atualmente, psicólogos, psiquiatras e até mesmo toda a equipe escolar, elas sempre estão atentas a esse tipo de comportamento para tentar solucionar ele de imediato e intervir de forma eficaz, tá? Lei do mais forte. Então, comumente, o bullying é uma prática injusta, visto que os agressores ou agem em grupo, com o apoio do grupo, ou agem contra indivíduos que não conseguem se defender das agressões. Apesar de considerarmos o sofrimento da vítima, também devemos tentar entender o comportamento dos agressores. Nesse ponto aí, pessoal, não está falando que os agressores estão corretos,
Mas por trás desse comportamento de bullying, dessa prática de bullying, tem sempre alguma coisa que está acontecendo também com esse agressor. Muitas vezes são jovens que passam por problemas psicológicos ou que sofrem agressões no ambiente familiar e na própria escola, e tentam transferir os seus traumas por meio da agressividade contra os outros. Onde acontece? O bullying pode acontecer no condomínio, na vizinhança, em grupos ou agremiações esportivas, mas o local onde mais acontece esse tipo de crime é na escola. Então ele já falou uma palavrinha aí. Bullying é crime, pessoal. Então, antes de fazer, pense nas consequências, tá? Fatores sociológicos e psicológicos explicam esse fenômeno. É na escola onde os jovens passam grande parte de seu tempo e interagem com um número maior de pessoas. Também é na escola o lugar onde os reflexos da sociedade fazem com que se crie uma espécie de micro-organismo social, que tende a recriar a sociedade em um espaço menor e isolado. A sociedade em geral é agressiva e excludente, e esses fatores tendem a se repetir entre os jovens no âmbito escolar. Ou seja, o bullying ele não só acontece dentro de casa ou no condomínio ou entre um grupinho, não, ele acontece em todos os lugares. E a gente deve ter muito cuidado, porque bullying é crime. Então, se você pratica bullying, você está sendo passível a um crime. Então, consequentemente, você vai sofrer consequências em relação ao bullying, tá? Na escola. Então, na escola, os cruéis padrões de beleza e comportamento ditados pela sociedade aparecem como normas. Em geral, um grupo dominante reafirma e dita esses padrões dentro do âmbito escolar, fazendo com que se estabeleça uma regra, a normalidade, e tudo aquilo que fuja dessa regra seja considerado como inferior e digno de sofrimento e exclusão. Ou seja, pessoal, o pessoal geralmente na escola cria padrões de beleza, padrões de comportamento. Todos os meninos são obrigados a jogar futebol. Todas as meninas são obrigadas a jogar vôlei. Pessoal, isso já mudou. Isso não é normal mais. Hoje, meninos jogam vôlei, meninas jogam futebol e todos têm que respeitar esse momento, independente do que ele pratica. A pessoa é negra, a pessoa é branca, a pessoa é pobre, a pessoa é rica. Gente, todos são seres humanos, todos têm sentimentos, todos fazem parte da sociedade. Você não é melhor do que ninguém se você pratica bullying. Geralmente você é pior do que as outras pessoas. Então pense duas vezes antes de praticar o ato de bullying. O grau de popularidade dos que se consideram superiores e a sua maior aceitação pelo grupo fazem com que eles se sintam no direito de tratar mal aqueles que não são populares e não se enquadram no padrão do grupo. Consequências. As consequências do bullying podem ser devastadoras e irreversíveis. Isso para a vítima. Porém, para quem aplica também, para quem faz esse tipo de bullying, também sofre algumas consequências. Os primeiros sintomas são o isolamento social da vítima, que não se vê como alguém que pertence àquele grupo. A partir daí, pode haver uma queda no rendimento escolar, queda na autoestima, quadros de depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e outros distúrbios psíquicos. Quando não tratados, esses quadros podem levar o jovem a tentar o suicídio, igual já disse para vocês. Então, foi através de vários suicídios que as entidades públicas começaram a ter outros olhos para essa prática do bullying e, consequentemente, torná-la um crime. Se os traumas do bullying não forem tratados,
a vítima pode guardar aquele sofrimento em seu subconsciente, que virá a se manifestar diversas vezes em sua vida adulta, dificultando as relações pessoais, a vida em sociedade, afetando a sua carreira profissional e até levando ao desenvolvimento de vícios em drogas e álcool. Como solucionar o bullying, então? A violência não é combatida com mais violência. Isso é errado, pessoal. Violência contra violência, não. Às vezes, punições aos agressores são necessárias quando estes extrapolam qualquer limite razoável. Porém, na maioria das vezes, os agressores também são jovens que sofrem por algum motivo. Por isso que eles praticam o bullying. Nesses casos, a melhor maneira de solucionar o problema é pelo diálogo e pela conscientização. É necessário conscientizar aqueles que assistem, repetem ou indiretamente contribuem para o bullying, pois eles também mantêm o sistema de agressividade funcionando. Então, para além das campanhas governamentais e não governamentais, é necessário que as famílias unam-se com os profissionais da educação para que todos possam trabalhar na conscientização de seus filhos e no apoio emocional de que as vítimas do bullying necessitam. Então, dessa forma, surgiu uma lei sobre o bullying escolar. Então, no dia 6 de novembro de 2016, foi sancionada no Brasil, pela presidente Dilma Rousseff, a Lei número 13.185, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. Essa lei ela é composta por 8 artigos que torna a luta contra o bullying escolar uma política pública de educação e implementa uma série de ações que visam a erradicar o bullying, por meio de campanhas publicitárias, capacitação dos profissionais da educação para lidarem com os casos de bullying e o diálogo mais estreito entre a escola e a família. Ou seja, pessoal, então fazendo um resumo de tudo, o bullying ele veio aí através de ações e comportamentos de jovens, tá? Que estavam fazendo que as vítimas que sofriam esse tipo de bullying muitas das vezes acabavam suicidando. Então, veio uma lei falando sobre esse bullying escolar para tentar impedir que esse bullying aconteça, que foi em 2016, né? E aí tornou-se crime a prática do bullying. Então, como lidar com essa questão do bullying? Então, primeira coisa, se você está sofrendo bullying por alguém, primeiro passo que você deve fazer é sempre procurar um professor, um coordenador, ou até mesmo seus pais, família, e falar: olha, pai, estou sofrendo bullying por tal pessoa. Por quê? Porque só dessa forma, se você falar, consequentemente, você vai estar livrando dessa prática do bullying. Ou seja, você vai estar saindo desse papel de vítima. Por quê? Tanto família quanto a escola vai estar agindo diretamente com essa pessoa que está praticando bullying para tentar evitar que isso perdure, para evitar que isso aconteça novamente. Então, da mesma forma que quando o primeiro vídeo para vocês a gente falou sobre suicídio, que falar era a melhor solução, a gente também tem que o bullying falar é a melhor solução. Então, consequentemente, se você fala, você interrompe essa cadeia de bullying. Então, consequentemente, essa prática de bullying acaba dentro da escola, certo? Então, aqui foi essas referências que eu usei, tá? E tenha uma boa tarde, boa noite e um bom dia.